porque ele não tem mais relevância no debate brasileiro. Ah, bom, que bom. Que bom que você está assumindo, que você está fugindo, né? Pelo menos agora não é mais. Eu queria e o Arthur não quer. Agora pelo menos ele... Ah, não, o Arthur não é relevante o suficiente pra mim. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. O debate do Arthur contra o Jones vai rolar? O Jones arregou? Confere essa treta aí no vídeo de hoje, já deixa o like e vamos que vamos, rapaziada. Fechou? Vamos que vamos? Bora! Debate, né? Comunistas versus liberais. Ia ser eu e Humberto Matos, comunista, contra os liberais. Mas aí todo mundo faltou, né? Botou atestado, o povo tá na UPA, com soluço, não conseguiu vir. Verdade, eu tinha até visto essa parte, ele começou assim. O povo tá na UPA com soluço, não conseguiu vir. Mentiroso, cara. Você é um mentiroso. Eu já aceitei. Na verdade, eu te desafiei e você colocou o Humberto Matos no meio e eu aceitei. Jones, vamos fazer esse debate, irmão. Tá aceito, brother. Já aceitei. Vamos fazer, meu. Vamos fazer. Fujão. Eu já tava no avião, não dá pra dar ré, né? E aí a gente veio, e já que tá aqui, vamos aproveitar e vamos criar um quadro novo, que minha sugestão não foi ouvida, que era Fala Que Eu Te Escuto, que eu achei um ótimo nome. Mas estamos aí, e vocês vão gostar muito Nossa, desse novo fala que eu te escuto. Nem é um nome clichê, né? Mas tudo bem, vai, vambora. quadro, o... Acabei de esquecer o nome do Zona quadro. direta. O Zona Direta. Debate com o Nicolas Ferreira. Quando você vai parar de fugir de Arthur do Val, você vai ver dados ou na realidade? Salve, gente, tudo bom? Meu nome é Júlio Manuel, sou natural de Pernambuco, professor, educador, comunicador popular, doutorando em serviço social, militante comunista. Vamos começar a responder as perguntas que vocês mandaram, né? Você aceitaria um debate com o Nicolas Ferreira? Veja, o Nicolas Ferreira, ele é uma figura que é clássica do que é a direita e a extrema-direita no Brasil, né? O que são essas figuras? Se acostumaram a fazer falsos debates, falsas polêmicas. Então, o Nicolas Ferreira, eu pedi para minha equipe fazer um levantamento de todos os projetos de lei que ele apresentou. E os projetos de lei do Nicolas Ferreira parece o número de vitórias do Sport Clube Recife na Série A do Brasileirão. Quase não existe. Ele não tem projeto, ele não apresenta nada. Então, foi muito difícil, inclusive, fazer um levantamento de projeto para fazer a crítica, porque não tem o que criticar. Então, vejam, o Nicolas, ele não tem proposta para o Brasil, ele não tem proposta para Minas Gerais, ele não tem o que dizer sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, sobre preservação do meio ambiente. Pra vocês terem uma ideia, o estado do Nicolas Ferreira, em Minas Gerais, que é um grande produtor de alimentos no Brasil inteiro, 1 a cada 5 mineiros estão em situação de insegurança alimentar. Minas Gerais é um estado minerador que está, inclusive, no centro dessa disputa entre Estados Unidos e China pelas terras raras, né? Terras raras são um conjunto de 17 minerais, elementos químicos que são fundamentais para a produção de coisas como essa aqui, esse iPad. E é um debate muito importante sobre controle nacional e soberano do Brasil sobre as terras raras. O Nicolas não tem o que dizer. Então, veja, eu gostaria bastante de debater com o Nicolas, mas, infelizmente, ele corre de mim, tal qual o diabo. Ô, Jones, para, velho. Para, você usa a mesma desculpa pra falar de mim. Não, porque Arthur Duval não tem o que dizer. E aí, tá, com o Nicolas quer debater comigo. Não, que medo é esse, irmão? Eu já propus. A gente pode fazer o seguinte, Jones. Vamos fazer o debate nós três. Vamos. Já que você enfiou como é o nome dele? O Humberto no meio do nosso debate, eu enfio um Nicolas no meio do nosso. Vambora. Eu, você e o Nicolas. Beleza? São 3 pontos de vista diferentes. Um vai discordar do outro. O que você acha? Mas tem que ser homem pra aceitar. E aí, Jones? Menino, é um negócio impressionante. Inclusive, eu vou passar as férias de janeiro em Minas Gerais para bater na porta da casa dele. A gente vai fazer igual aquele quadro do Gugu. Sabe que o Gugu ia na casa das pessoas com o ET e com o Rodolfo? Vou bater na porta da casa dele, filmando, e ele vai ser obrigado a debater comigo, ou então ele vai ficar trancado dentro de casa, não vai sair, porque uma hora vai dar certo, pode ter certeza. Quando você vai parar de fugir de Arthur do Val? Boa. Já está tudo certo para o debate. Responde o Vilela, meu. João. Veja, quando eu era pequeno, criança, assim, eu lembro que minha mãe, ela dizia, quando um não quer, 2 não brigam. Você não tem que dar atenção a gente que não tem importância. E aí, o debate com o Arthur Duval não aconteceu ainda, porque ele não tem mais relevância no debate brasileiro. Ah, bom, que bom. Que bom que você está assumindo, que você está fugindo, né? Pelo menos agora não é mais. Eu queria e o Arthur não quer. Agora pelo menos ele... Ah, não, o Arthur não é relevante o suficiente para mim. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Segundo deputado estadual mais votado em São Paulo, 10% para a prefeitura. O meu canal é infinitamente maior que o seu. O meu Instagram é maior que o seu. Você tem mais seguidores, mas eu tenho mais engajamento. Cara, a gente tem mais presença na imprensa mais do que você. O meu grupo político acabou de fundar um partido. Eu faço live todos os dias que batem às vezes 10 mil pessoas. Todo dia, diariamente, tô falando diariamente. Eu vou em podcast, eu dou mais audiência que você. Assim, é só ridículo, Jones. Mais uma vez, você falar que eu sou irrelevante, cara. Não dá. Você debateu, tipo assim, com um caporeso, né? Você debateu com um caporeso, né? Então não dá pra você vir falar, não, o Arthur não é mais relevante. Isso é, de novo, cara, fica só infantil. Tá caçado, né? Porque é o tarado de Kiev, sabe? Tarado de Então é uma Kiev. figura que ninguém lembra mais, que não fala, ele não dá entrevista em canto nenhum, ele não aparece na mídia, ele não dá palestra, ele não é respeitado. Você já reparou que ninguém convida ele pra falar em canto nenhum, ele só aparece em debate. Então, Do que você tá falando? Ninguém me convida pra falar em canto nenhum. Cara, eu acabei de sair de 2 podcasts que você cresceu neles. Eu acabei de sair. Assim, como assim? A gente faz evento presencial no Brasil inteiro, cara. A gente roda o Brasil, as palestras nossas lotam, assim, cara.
É foda, cara, é foda. Comunista é isso. O cara, ele vai torcer na realidade pra caber na ideologia dele. E eu imagino que muita gente acredita nisso, né? Eu tô esperando ele ficar relevante. No dia que o Tarado de Kiev ter alguma relevância, quem sabe a gente consiga debater, né? Eu gostaria muito de debater com o Renan Santos, que diz que é o pré-candidato a presidente do MBL, mas o Renan Santos está correndo, né? E aí eu acho que a pessoa que se propõe a ser pré-candidata a presidente da República não pode fugir do debate, né? Eu gosto muito disso, cara. Não, o Arthur é relevante, mas o Renan... Tá bom, cara. Figura política que quer ser presidente do Brasil, mas não tem capacidade de encarar um confronto de ideias de frente. Então, eu prefiro muito mais debater com alguém que tem alguma relevância, dado essa posição de pré-candidato a presidente como o Renan Santos, do que debater com um tarado de Kiev. Ou então, a gente pode fazer uma proposta. Essa foi a primeira vez que ele falou de forma separada, né? Ele não falou tá Kiev. Dessa vez ele falou tarado de Kiev, né? Ele separou bem as palavras. O Arthur Duval quiser debater, a gente pode marcar um debate na Ucrânia, né? Vai eu e ele. Aí vamos ver quem consegue entrar no país. Bora! Eu tô dentro. Vamos nessa, ô Jones? Você acha que eu tenho algum problema de entrar na Ucrânia? É isso? Acho que você tá meio desinformado, cara. A galera de lá gosta muito da gente. Eu não sei se você sabe, Jones. Nós somos responsáveis pela maior doação privada da história do Brasil pra Ucrânia. Cara, e lá, eu não sei se você sabe também, Jones, comunistas não são muito bem vistos. Né, Jones? Eu não sei, cara. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Eu vou pra Ucrânia com uma camiseta minha, escrito em ucraniano, o meu áudio. Eu faço uma transcrição inteira do meu áudio, vai preencher lá aqui na frente, nas costas, em ucraniano. Você não precisa fazer nada disso. Você entra lá com uma camiseta da União Soviética. O que você acha? Vamos fazer isso? A gente vai junto pra fronteira, eu e você. Vamos lá, de mãozinha dada. Somos amiguinhos querendo entrar na Ucrânia. Aí tá uma foto minha, com a transcrição do meu áudio, e você com a camiseta da União Soviética. Vamos ver quem vai ser barrado? Assim, cara, o Jones só não tem, assim... Só não faz sentido as coisas que ele fala. Você utiliza produtos capitalistas como iPhone e redes sociais para se promover. É possível se promover com produtos da China ou, se não fosse o capitalismo, você seria um desconhecido. Você está confundindo Marx com Jesus Cristo. É a Bíblia Sagrada que fala: dai tudo aos pobres e me siga. Não é o manifesto do Partido Comunista. Nós, comunistas, a gente não defende voto de pobreza. Quem defende voto de pobreza são os franciscanos. Inclusive, gosto muito de São Francisco de Assis, mas essa não é a nossa praia. A gente entende que toda riqueza é produzida pela classe trabalhadora. Então, tudo que existe, a roupa, o carro, a câmera, o micro-ondas, o fogão, a geladeira, a máquina de lavar, os móveis, etc., são produzidos pela classe trabalhadora, pelo trabalhador e pela trabalhadora. O que a gente defende é que aqueles e aquelas que produzem a riqueza tenham acesso a essa riqueza, consigam desfrutar dessa riqueza. A proposta comunista é que todo mundo tenha prosperidade, que todo mundo viva dele, que todo mundo consiga desfrutar dos prazeres da vida, não só dos prazeres. Sim, assim, a gente tá, eu nem sei o que falar. Nós estamos em 2025, com um cara falando: eu sou professor, eu sou educador, e a proposta do comunismo é que todo mundo tenha prosperidade. Assim, eu nem sei por onde começar, porque assim, tudo que precisa ser dito para refutar isso já foi dito. A exaustão. Assim, tipo, eu poderia dizer o seguinte, cara, o velho clichê. Então me fale o país comunista que deu certo, irmão. Me fale um país comunista. Não tem, cara. Não tem. Mas mais do que isso, né? Porque tudo que a classe trabalhadora produz, ela pertence. Tá bom, Jones. Por esse prisma, você também não tem direito a nada, porque você não produziu nada, cara. Se você é um estudante e depois você se tornou um professor, você também não produziu esse iPad, essa câmera, essa camiseta que você tá usando, cara. Né? É tudo muito infantil, cara. Nossa. Como um dos prazeres espirituais, como diria Marx na linguagem do século XIX. Tem acesso à cultura, possa ir a um teatro, a uma ópera, ao cinema, assistir um filme. Tenha tempo, inclusive, para, sei lá, para jogar xadrez, para transar, para tomar cerveja, para assistir futebol, para jogar videogame, um fifinha, né? E é isso que a gente defende. Então, o comunismo, ele não faz voto de pobreza. Veja, quem faz voto de pobreza é o capitalismo, né? Para a maioria das pessoas. A maioria das pessoas no capitalismo são pobres, e um punhado de poucas pessoas é que são ricas, bilionárias no capitalismo. Assim, Júnior, eu poderia até concordar com você, mas aí seriam duas pessoas falando merda, né? E discordando da realidade. Né? Nada tirou mais pessoas da pobreza do que o capitalismo, e mais. O capitalismo é o único sistema econômico, o jeito de se entender propriedade, em que as pessoas tiveram tamanha circulação em classes sociais. Em nenhum outro sistema já feito pelo homem, nenhum outro sistema de se entender a propriedade, tá? Na história humana, você teve tanta capacidade de pegar um cara que está embaixo, jogar ele para cima, um cara que está em cima e jogar ele para baixo, do que no capitalismo. Né? Essa transição de classes sociais, ela não existe em nenhum outro momento da história, com nenhum outro sistema de se entender propriedade.
Então, é isso, esse negócio de comunista de iPhone não cola com a gente, não. Inclusive, em breve a gente vai expropriar a fábrica da Apple e a gente vai distribuir iPhone para todo mundo, e aí vai deixar de ser um produto exclusivo para algumas poucas pessoas. Eu gostei, eu acho que o Jones se resume nessa última frase dele aqui. Você acha que ele falou brincando, mas ele falou sério. Em breve a gente vai expropriar a fábrica da Apple e todo mundo vai ter iPhone. Eu acho que assim, você pode resumir o Jones nessa frase. Nós, o povo soviético, vamos expropriar a Apple e vamos dar iPhone de graça para todo mundo. Eu acho que eu nem preciso gastar energia, tempo, saliva aqui refutando isso. Então eu também quero viver nesse mundo, Jones. Também quero, tá? Vai lá. Como e quando planejar derrubar de vez as fortes caricaturas simplistas como o comunismo matou milhões, ainda estão presentes no Brasil? Pergunta do Marcelo, muito obrigado, Marcelo. Veja, o comunismo ele realmente matou milhões de pessoas, né? Isso é um fato, a gente matou milhões de nazistas, né? Na Segunda Guerra Mundial, quem acabou com os regimes nazifascistas foi o movimento comunista, foi a União Soviética, foi o povo soviético liderado pelo Partido Comunista. Isso também na verdade, Jones. Primeiro que assim, cara, o dia D e todo o enfraquecimento do nazismo na Europa continental foi feito pelos aliados. É óbvio que os comunistas, né, a União Soviética teve grande participação nisso. Se não fosse a tentativa do Hitler de invadir, inclusive a Rússia, e ter tomado por causa do inverno, etc., com certeza a história não seria a mesma. Agora, não dá pra você dizer que o comunismo matou só nazistas, bicho, né? Assim, você simplesmente está negando o Holodomor, você está negando todas as mortes do Mao Tse Tung, você está negando todas as mortes no Vietnã, todas as mortes em Cuba, você está simplesmente negando tudo isso. É como se você pegasse só uma parte da história e falar, nós matamos alguns nazistas. É só isso que o comunismo fez. É uma visão infantil, cara, assim, eu me sinto em 2012, sabe, no início das discussões no Facebook tendo que falar sobre isso, sabe, tipo, é só infantil. Posso falar? Esse quadro é muito bom, cara. De verdade, porque mostrou de verdade quem é o Jones Manuel. Pra você que ainda fica assim, o Jones tem umas ideias legais. No fim do dia, o Jones é isso, tá? Não, o comunismo matou só nazista. O comunismo vai expropriar a fábrica da Apple, vai distribuir iPhone. Que bom que esse quadro existiu. Que conseguiu salvar o mundo da besta fera do nazismo. Não só na União Soviética, como em vários países, como na Itália, na França, na Grécia, na Iugoslávia. Os partisanos, os guerrilheiros comunistas foram fundamentais para derrotar o nazifascismo e acabar com esse perigo para a humanidade. Você já assistiu aquela série La Casa de Papel? Ficou muito famosa, né? A música Bella Ciao. Bella Ciao é um hino aos partisãos que derrotaram o nazifascismo, e a maioria dos partisãos eram comunistas de arma na mão, matando nazistas. Então sim, o comunismo matou milhões de nazistas, né? E aí, é isso, é uma tristeza que tenha acontecido uma Segunda Guerra Mundial, mas ainda bem que quando a besta fera nazista colocou a cabeça para fora, existia a União Soviética, existia o Exército Vermelho, que conseguiu livrar o mundo desta ameaça. É uma coisa tão infantil, cara, você fazer isso. Da mesma forma que se você é um defensor dos Estados Unidos, você vira aqui falando, não, porque quem foi o verdadeiro responsável foi só os Estados Unidos, ou só a Inglaterra, e a União Soviética não tem participação nisso. É uma coisa infantil, cara. É uma coisa infantil. Não, cara, isso só não é verdade. Você ficar com negacionismo, revisionismo histórico, né? É só tão infantil, cara. Você acha que algum debatedor no Brasil é um exemplo vivo da imbecilização? Eu acho. Inclusive, a gente poderia tentar marcar um debate, e aí tem que ver se vocês têm a estrutura, a tecnologia, né? Um debate meu com o Olavo de Carvalho. A gente poderia colocar aquele jogo ali, Jumanji, uma mesa branca, colocar um jogo do copo, né? Porque do jeito que a coisa tá indo, gente, tá muito difícil. Eu gostaria muito de a gente ter um debate, uma pessoa normal, que seria eu, contra 20 defensores do Milei, né? Vai ser muito difícil a gente conseguir arrumar isso. Depois a gente Assim, o Jones Manuel considera ele uma pessoa normal. Vamos expropriar a fábrica da Apple e dar iPhone de graça para todo mundo. Os comunistas só mataram nazistas. Essa é a pessoa normal, segundo o Jones Manuel. Você imagina uma revolução com esse cara no poder, velho. Nossa senhora, velho. Conseguiria fazer um debate. Uma pessoa normal, um patriota contra 20 defensores do Donald Trump, né? Inclusive, enquanto a gente tá gravando agora, dizem que o Donald Trump morreu, né? Vai ver que daqui para lá a gente descobre a novidade. Eu acho que a extrema-direita, ela se caracterizou por um discurso imbecilóide, na prática é isso, e que é muito fácil, né, você ganhar deles no debate. Muita gente falou que no debate contra 20 conservadores, eu só peguei gente despreparada. E aí eu sempre me pergunto, né? Quem da direita brasileira é preparado? Jones, quando você debateu com o Kim Kataguiri, cara, é que o Kim, ele foi gentil com você. Ele não quis imitar, lacrar pra cima de você. Mas quem assiste o debate vê que você, assim, você simplesmente perguntou 3, 4 vezes a mesma coisa, o Kim respondeu 3, 4 vezes a mesma coisa, e você continuou com a falácia, veja, o deputado não responde, né? Tem eu aqui, velho. Tô louco pra debater com você, velho. Vambora, vamos debater. Assim, é muita arrogância, Jones, você falar que não existe ninguém de direita preparado pro debate.
né? Eu não cometo esse erro de falar, olha, na esquerda não tem bom... Porque aí fica aquele discurso ideológico idiota. Não, se o cara é comunista, ele é burro. Não, não é, cara. Pega um Elias Jabbour, por exemplo. Elias Jabbour é um excelente debatedor. Entendeu? Você mesmo, você é um bom debatedor. Você não é excelente, você é um bom debatedor. Mas eu já sei onde desmontar suas falácias, né? Agora, assim, não dá pra você fazer isso. Não existe ninguém de direita que é bem preparado. Isso, de novo, Jones, isso só mostra o quão infantil você é. No fim do dia, você é só um cara infantil. Não tem ninguém de direita preparado pra debater. Cara, sabe, bicho? É muito difícil pra você ter a maturidade de falar... Por exemplo, eu falo pra você, tem muitos caras de esquerda no Brasil, mas muitos caras de esquerda que são muito bem preparados pro debate. São pessoas inteligentes, são pessoas que se eu fosse enfrentar eu teria medo, teria que estudar pra debater com essas pessoas, né? Você não consegue ter essa... Eu não digo nem maturidade, porque é só você não ser tão infantil. Não, de direita não tem ninguém... Nossa, cara, que coisa imbecil, bicho. Que coisa imbecil, cara. Nossa senhora. Sabe? É igual aquele meme do John Travolta, sabe? Quem da direita brasileira é preparado? Eu tô esperando até agora essa figura. Eu acho que a figura da direita brasileira mais preparado para um debate é o Fernando Haddad. Como o projeto de país socialista poderia abarcar diferentes contradições entre os diferentes estados, contextos e culturas do Brasil? A pergunta do Diego é muito boa. Porque o Brasil é um país continental, né, que tem realidades socio-históricas, geográficas, culturais, étnicas, religiosas bem diferentes. Então, as próprias, inclusive, necessidades alimentares, né, o alimento básico do brasileiro difere muito de estado para estado. Então, um trabalhador que mora em Recife, como é meu caso, a alimentação básica é arroz e feijão. Se a gente for para o norte do Brasil, para o Pará, para o Amapá, a alimentação básica é o açaí, né, o açaí com peixe. Então, você tem particularidades muito importantes. Veja, acho que a grande questão é que nosso país não tem planejamento, né? A gente não tem, de fato, uma integração nacional. A gente não tem, de fato, inclusive, um projeto de país para a classe trabalhadora. E aí você está isso, dando 3 exemplos bem básicos, assim, bem do nosso dia a dia. Eu moro em Recife. Veja, quem está em Recife e quer, por exemplo, fazer um turismo no norte do Brasil, gente, é um inferno, viu? Vocês já experimentaram tentar sair de Recife para chegar no Amazonas? Tentar sair de Recife para chegar no Acre? Você leva 14, 15, 16 horas, porque não tem voo direto, é uma escala do fim do mundo, pega um voo de Recife, vai para São Paulo, depois vai para Brasília, depois desce, e aí para chegar no norte do Brasil, você leva mais tempo saindo de Recife para o Amazonas do que, por exemplo, saindo de Recife e indo para Espanha ou para Lisboa, por aí vai. Então a gente não tem integração nacional, a gente não tem um estímulo ao turismo interno. O Brasil é um país tão rico, tão diverso, com tantas belezas, um dos principais vetores econômicos do nosso país poderia e deveria ser o turismo interno e latino-americano, mas isso é impossível. Somos um país com infraestrutura centrada em que se chama de carrocracia, né? Então, a ligação do país é basicamente feita por meios rodoviários muito limitados, inclusive em termos de estrada. É verdade, você sabe quem foi uma das grandes apoiadoras dessa carrocracia, né? Você sabe, né? Você sabe, né? Uma mulher que se defende, Luiz Erundina, né? Esqueci o nome dele, Nabil Bonduque, não lembro agora, que planejou, né? O plano diretor dela, que graças a Deus não passou, mas depois foi levado à frente, né, que estimula justamente a tal da carrocracia. A gente pode debater isso, Jones, inclusive. Vamos debater plano diretor. Você tem estradas mais ou menos viáveis até Belém, do Pará. De Belém em diante, o resto do norte do Brasil, a integração rodoviária é ridícula, assim, é patética. Então, nosso país não tem integração regional, nosso país não tem um plano nacional de segurança alimentar que preserve, inclusive, os hábitos característicos de cada região e que estimule a circulação desses hábitos. Então, o Brasil é o maior produtor do mundo de açaí, por exemplo. Assim como no Nordeste brasileiro, a macaxeira, eu acho que aqui em São Paulo vocês chamam de mandioca, aipim, alguma coisa assim, mas a gente chama de macaxeira, que é o nome certo, né? Então no Nordeste é a macaxeira, base fundamental do nosso alimento. A gente não tem, por exemplo, uma política nacional de segurança alimentar que estimule a circulação e o consumo desses alimentos típicos de cada região. Porque repare, o Brasil, ele não produz 100% do trigo que consome. Então cada vez que se abre uma hamburgueria, por exemplo, isso demanda a maior importação de trigo. Para importar trigo, a gente paga em dólar, né? Importando inclusive trigo dos Estados Unidos, da Argentina e por aí vai. Já se a gente tivesse uma base alimentar mais... Olha aqui, eu achei muito interessante o exemplo que você trouxe, ô Jones. Por que então você não usa a mesma lógica para falar da paridade de preço internacional da Petrobras, hein? Porque a mesma coisa, a gente não é autossuficiente em petróleo. A gente troca petróleo com o resto do mundo, a gente produz mais do que a gente consome, mas o tipo de petróleo que a gente produz a gente não refina. E aí quando a gente vai falar de paridade de preços internacionais, vocês são contra, né? Vocês são contra. De maneira infantil e baseada em ideologia, vocês falam que não. Né? Então assim, por que para uma coisa, uma regra, né? E aí quando para outra coisa é a mesma situação, não, vocês evitam falar e falam outras coisas, outras regras. É impressionante isso, cara. Em coisas que a gente produz, como a macaxeira, como o açaí, isso geraria uma riqueza que circularia no Brasil sem passar pelo circuito do dólar e sem enviar riquezas para fora. Esse tipo de integração de uma política de segurança alimentar nacional, pensando na diversidade do Brasil, não está colocado hoje. É uma tarefa, inclusive, da Revolução Brasileira. Assim como, do ponto de vista da história do nosso povo, você tem uma hiperfragmentação da realidade brasileira. Então, repare o seguinte, a história da cabanagem é uma história linda, maravilhosa, é uma das maiores revoluções do século XIX. Mas fora de Belém do Pará, quem é que conhece a história da cabanagem? Ninguém conhece. Ninguém conhece, Jones. Ninguém conhece a história do nosso país, cara.
A educação do Brasil é uma das coisas mais horrorosas que tem. E vocês apoiam, por exemplo, né? Antes disso, vocês apoiam, por exemplo, gente botando fogo em estátua de bandeirante. Então, o que vocês querem falar, bicho? De um lado, vocês falam que tudo bem o galo de fuga botar fogo na estátua do Borba Gato, que era de cerâmica, ainda por cima. E aí do outro, você fala, não, a gente tem que conhecer a história da cabanagem. É meio incoerente, cara, isso daí. Meio incoerente, velho. Né? De um lado, vocês falam, não, vamos conhecer a história, sei lá, do Tiradentes, vamos conhecer a história, beleza. Vamos conhecer a história também do Dom Pedro I, Dom Pedro II, vamos engrandecer toda a riqueza da nossa história, inclusive figuras que estavam em lados opostos, hein? A Confederação do Equador é também uma história fantástica de luta e resistência do nosso povo no século XIX, lá de Pernambuco. Mas fora de Pernambuco, quem é que conhece a história da Revolução Praieira, da Confederação do Equador? A Revolta Farroupilha, no sul, a Guerra do Contestado, em Santa Catarina, a Revolução de 24, chamada de Revolução Esquecida. Enfim, a gente tem um processo de hiperfragmentação da história brasileira a partir de cada região. Histórias que deveriam ser do povo brasileiro como um todo são contadas e vividas como meramente histórias regionais. O Clóvis Moura, um livro clássico, Rebelião das Sanzalas, ele faz um apanhado de várias revoltas no Brasil colonial, e é muito curioso que você vai ler nesse livro fantástico, inclusive leiam, viu? Vale muito a pena, e você percebe como essa história nacional de todo o povo brasileiro acabou sendo incorporado enquanto histórias meramente regionais. E a gente precisa dar um sentido nacional para toda a história brasileira e, mais uma vez, é uma tarefa da nossa Revolução Brasileira que vai socializar a cultura, que vai criar uma potente e ampla indústria cultural nacional, em que a gente vai ter capacidade de produzir cinema, de produzir arte, animação, museus, música, falando da história do Brasil, da realidade brasileira, da construção histórica do nosso povo trabalhador. Legal, Jones. Você não falou, por exemplo, de Pacto Federativo, né? Achei muito bonito o que você falou, concordo com parte do que você disse. Tá, vamos rever o Pacto Federativo? Hein? Vamos falar disso? Você acabou de falar, velho. Nós temos um país onde a realidade de um lugar é completamente diferente do outro. A gente pensa em integração de uma forma podre, né? A gente cria um Pacto Federativo que gera os estímulos mais nefastos do Brasil, né? Você apresenta índices piores de saúde, educação e segurança e você ganha mais dinheiro. Vamos rever isso aí, velho. Vamos falar disso daí? Simplesmente ele não tocou no assunto. Você acha que algum dia o comunismo pode ser implantado no Brasil? Eu tenho certeza, e eu digo mais, Germano. Eu digo mais. Pelo andar da carruagem, o comunismo vem antes do Hexa, né? Porque o movimento comunista está indo melhor que a seleção brasileira, né? Porque que autoestima, hein, velho? O cara ganha alguns views no YouTube. O movimento comunista está indo muito bem no Brasil. Pelo amor de Deus, cara. Vocês, no final das contas, ainda estão submetidos ao PT. Ano que vem, vocês vão lá fazer o Lzinho bem bonito. Contra o fascismo. Não é o perfeito, mas a gente tá aqui pelo amor. Contra o fascismo. Fazer o L. Vocês vão fazer isso ano que vem, irmão. O movimento comunista. Vocês não tem nem partido, cara. Vocês têm algumas visualizações no Instagram, no Facebook. E se for essa a medida, vocês estão fodidos. Porque a tal da extrema-direita bolsonarista tem muito mais. Né, cara? Ainda bem que o Brasil não é pautado por isso, tá? Pare, né? Na luta comunista a gente não depende de Neymar, né? Então, eu acho que antes do que você espera, a gente vai ter um avanço. O movimento comunista já vem no acrescente, já vem ampliando sua capacidade de debate, sua capacidade de influência na opinião pública brasileira, vem conseguindo avançar na organização. Inclusive, dizem as boas línguas que em 2026 vem uma candidatura comunista a presidente do Brasil. E vocês... Tá falando dele próprio. Legal, Jones. Vai lá bater na porta de algum partido pra te aceitar. para as eleições de 2926. Eu imagino que seja 2026, porque 2000... Não, cara, acho que é 2926, cara, porque até tem o partido sair do papel, Jones. Qual o número do PCBR? Quero votar em vocês. Fala aí, qual que é o número? 126 está muito, mas muito longe. Veja, Anderson, nós do PCBR, a gente vem fazendo um debate sobre a necessidade de também nas eleições apresentar um debate comunista para a classe trabalhadora. Porque, reparem, nos últimos anos se criou um discurso no Brasil que todo mundo é comunista, né? Então já chamaram Lula de comunista, Tabata Amaral de comunista. Igual vocês fazem. Todo mundo no Brasil é fascista, segundo vocês. Todo mundo no Brasil é extrema-direita. Vocês estão muito atrasados nisso, bicho. De comunista, FHC de comunista, Geraldo Alckmin de comunista, João Dória de comunista. Lembra? João Dória, comunista? Pois é, rapaz. Então, assim, se criou muito espantalho sobre o que é comunismo no Brasil. Nos últimos anos, com o crescimento do próprio movimento comunista, milhares de trabalhadores e trabalhadoras vêm conhecendo pela primeira vez o que é um comunista de verdade, o que são as ideias comunistas. E eu acho que, a partir do momento que a gente coloca esse movimento em ação, a gente precisa expressar ele também nas eleições, né? Na eleição, goste-se ou não, é um momento que a maioria da classe trabalhadora mais presta atenção na chamada política. Então é preciso que, no momento eleitoral, a gente também tenha um debate político sobre o que é a proposta comunista para o Brasil, o que é a proposta da Revolução Brasileira. Então, o que o PCBR vem defendendo é a necessidade de, particularmente na candidatura presidencial, a gente ter como opção política, no primeiro turno, uma candidatura comunista, que expresse um programa marxista, um programa radical, um programa revolucionário. É difícil? É difícil. Ninguém acha que é fácil colocar isso em perspectiva, mas é plenamente possível e estamos trabalhando para isso. Jones, você se baseia em dados ou na realidade? Rapaz, Nossa.
Que pergunta é essa? Mentalidade, Você se baseia em dados ou na realidade? Que pergunta é essa? que debateu comigo, ele e a sua turma, né, é um grupo de extrema-direita que eles vivem fazendo invasões na USP e em outras universidades, né? Então, esse povo, eles estão ficando famosos na ideia de que eu vou na universidade e aí eu causo confusão, arranco cartaz, arrumo briga, faço cortes e aí viralizo nas redes sociais. E aí você percebe. Inclusive o Conselho Tutelar deveria fazer alguma coisa, né? Tem um menor de idade indo para a universidade, arrancar cartaz e arrumar briga. O Conselho Tutelar deveria agir. Vou pedir pro Felca, grava um vídeo aí sobre menores de idade que, em vez de estar estudando, estão indo para a universidade arrumar briga, para ver se a gente resolve isso. Mas eu acho uma pena, agora falando sério, o quanto essas figuras elas não estudam, né? Não se apropriam, não conhecem a realidade brasileira, porque a gente acaba tendo um trabalho que é um trabalho muito doloroso, muito penoso, que é o trabalho de desmentir mentira. Repare, mentir é muito mais fácil do que você desmentir a mentira, né? Então essas figuras que não estudam, que não têm apropriação, que não têm conhecimento, acabam em muitos aspectos pautando o debate público e a gente tem um trabalho do fim do mundo que é desmentir os absurdos que eles falam. Jones, se o comunismo é tão bom, por que os países que tentaram aderir a ele como método de sistema político se deram mal? Eu não acho que os países se deram mal, Igor. Veja, existe tipo de classes no mundo, né? Então as revoluções socialistas, elas, em sequência, sofrem sabotagem, sofrem bloqueio econômico, invasões militares e por aí vai. Se você parar para reparar, no século XX, é muito difícil separar uma revolução socialista de uma guerra. Não porque os comunistas querem guerra, mas porque o imperialismo impõe uma guerra. Então, a própria Revolução Russa aconteceu no bojo da Primeira Guerra Mundial. Depois que aconteceu a Revolução Russa, o que foi que aconteceu? Teve uma invasão de 17 potências estrangeiras na Rússia, conformando a chamada Guerra Civil, né? De um lado o Exército Branco, do outro lado o Exército Vermelho. A Revolução Chinesa também aconteceu no bojo de uma guerra civil. Não porque os comunistas chineses quiseram, mas porque a Inglaterra, os Estados Unidos e o Chiang Kai-shek quiseram a guerra civil. A Revolução Coreana também aconteceu no âmbito de uma guerra, não porque os comunistas quiseram, mas porque os Estados Unidos impuseram a guerra. A Revolução na Iugoslávia, na Bulgária, na Albânia, também aconteceu no âmbito de guerras de libertação contra a ocupação nazista. Cuba, depois que teve a sua revolução, teve a invasão da Baía dos Porcos, né? Muito bem retratado no filme JFK, do Oliver Stone, um clássico do cinema. Então, repare, existe enfrentamento, existe luta. A gente perdeu uma batalha fundamental no século XX, isso é um fato. Não existe mais um campo socialista, não existe mais uma União Soviética. Só que perder a batalha não significa que não teve méritos, né? Repare, vamos fazer aqui uma metáfora futebolística, né? Ano passado, na última temporada da Champions League, o Inter de Milão sofreu um amasso do PSG, né? Na final, foi triste de ver. Isso significa que a Inter de Milão não teve méritos nenhum? Claro que não, chegou na final da Champions League, né? Quem não teve mérito é quem foi eliminado na primeira fase da competição. Então você perde a batalha final, mas isso não significa que não teve várias vitórias pelo caminho. E aí vou te dar um exemplo bem básico, eu não sei qual é... Cara, você viu a volta que ele está fazendo, tá vendo? Tá, Jones, vai, fala que país comunista tá bem então, vai. O Estado, mas vamos pressupor que tu mora em São Paulo. A União Soviética, nos anos 30, ela resolveu o problema da mobilidade urbana com a obra do metrô de Moscou e criou uma situação de transporte e de mobilidade que até hoje a Rússia é um dos melhores do mundo em sistema metroviário, basicamente pelo legado da União Soviética. Veja, a gente está aqui em São Paulo em 2025 e aqui o metrô e o trem não funciona direito, né? Jones, nossa, cara. Nossa, cara, que exemplo foi esse? Meu Deus, por isso que você não debate comigo. Não, veja, olha só como os países comunistas deram certo. Em 1930, a União Soviética criou um... Você tá de brincadeira, cara? Você tá de brincadeira? Nesse tema, por acaso, eu fui num podcast, eu tenho quase certeza de chamar Iron Talks. Se não for esse, enfim. O cara morou lá 19 anos. Ele falou, cara, quando eu cheguei na Rússia, né, você não tinha um sistema de táxi regulamentado, era uma bagunça, bicho. Era uma bagunça, você chegava lá, você era roubado e tal. Cara, você quer comparar o desafio de mobilidade urbana de São Paulo de 2025 com a Rússia de 1930, bicho? Sério, bicho, sério. Você acha que é comparável a qualidade de vida de um paulistano hoje, em 2025, com a de um russo em 1930? Você acha que é comparável, bicho? Nossa, Jonas, assim... Nossa, Jonas. Nossa senhora. Nossa senhora. Tipo assim, eu tô incrédulo. Mostra aí um país comunista que deu certo. Cara, veja, em 1930 os caras tinham um bom sistema de trem ali, de metrô, de não sei o que lá, de... Puta que pariu. Todo dia lotado, caro, quebra, um aperto do fim do mundo, mulher assediada, violência e por aí vai. Veja, estamos em 2025. O problema da mobilidade urbana, que a União Soviética resolveu no final dos anos 30, 70 anos depois, a gente no Brasil capitalista não resolveu. Isso não é verdade, Johnny. Isso não é verdade, cara. Isso não é verdade, cara. Você está comparando coisas absolutamente diferentes. Só São Paulo, só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tá? Você pegar a Rússia, cara, a Rússia toda é concentrada, as pessoas, ou Vladivostok, lá no final, lá da outra ponta, perto do Japão, ou ali perto da Ucrânia, né? A Rússia é aquele país gigante, mas você tem poucas pessoas ali. E ali dentro,
de onde você tem a concentração, principalmente em 1930, que a população era muito menor, cara, o desafio de mobilidade urbana não era a mesma coisa. Agora, assim, cara, assim, é ridículo, velho, é ridículo, porque se você quiser comparar qualquer aspecto da vida de uma pessoa em São Paulo hoje com uma pessoa na Rússia em 1930, qualquer aspecto, o russo vai perder, cara. E não é, aí nem é porque a Rússia é uma merda, não, cara, eu diria pra você porque é até injusto, porque você tá falando de 100 anos de progresso. Né? E vou dizer mais, o desafio de mobilidade urbana é um desafio no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mobilidade urbana é um problema no mundo inteiro. Assim, cara, nossa senhora, bicho. Nossa senhora, quantas pessoas estão morrendo de fome e de frio em 1930, cara? Quantas pessoas aqui em São Paulo estão morrendo? E eu tô falando, eu vou te dizer que em números absolutos, mesmo São Paulo hoje tem muito mais gente do que gente que andava de trem na Rússia em 1930, tem muito menos pessoas em número absoluto, tá? Que morrem, por exemplo, de fome e de frio. Ah, não tem? Tem, cara. Tem mendigo que às vezes dorme na rua, o cara tá doidão de corote, o cara morre de frio. Cara, se você pegar numericamente, eu chuto aqui dizer que em números absolutos, nem em números relativos, São Paulo ainda ganha da Rússia de 1930, cara. Pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Cuba é um país pequeno, pobre em recursos naturais, um pouco menor que Pernambuco. Cuba erradicou o analfabetismo há mais de 40 anos, né? O Brasil ainda tem analfabeto. Né? Então, Júnior, só que é o seguinte, em Cuba as pessoas, elas não têm direito, tá, de sair do país. Em Cuba, as pessoas morrem de fome. Em Cuba, as pessoas não comem frango. Entendeu? Cuba tem muito menos pessoas. Ah, mas Cuba, antes da Revolução Cubana, já era um país que estava muito preocupado com saúde e educação. Uma coisa que Cuba sempre se preocupou. E depois da Revolução, continuou com uma preocupação. Então, você pode pegar índices pontuais não confiáveis, tá? Porque não tem auditoria externa, de olha, aqui é de analfabetismo e aqui você tem um exemplo de saúde. Legal. E todo o resto, Jones? E todo o resto? As pessoas não conseguem comer em Cuba. Os carros de Cuba são da década de 50, de 60, velho. Entendeu? Ah, por causa do embargo. Então faz a porra da tua indústria, desenvolve teu país aí, meu. Hã? Fala pra mim. Pelo amor de Deus, Jones. Se você for pegar o analfabetismo funcional, a gente tá falando de quase 30% da população. Cuba é errado com o analfabetismo, a gente não, sabe? Você pega outro exemplo, o Vietnã. O Vietnã, na prática, é um país que garantiu uma política de segurança alimentar para sua população. A base alimentar do Vietnã é o arroz, né? Então, no Vietnã, o arroz é elemento de segurança nacional. Você pode até exportar arroz, mas você só exporta arroz depois que o mercado interno está garantido. Então, o arroz é barato, é garantido para todo mundo. E no Vietnã não existe mais fome. Hoje ainda tem fome no Brasil, né? O Brasil tem muito mais terras agricultáveis disponíveis que o Vietnã. É muito maior. Olha o tamanho do Vietnã, olha o tamanho do Brasil. E eu vou te dizer, cara, o problema de fome no Brasil não é produção de comida, irmão. Não é produção de comida. Eu vou dizer que não é nem distribuição de comida. O problema de fome no Brasil é muito mais profundo, cara. O problema de fome no Brasil é que você tem pessoas vivendo em lugares que você não tem nada. Entendeu? Extensão territorial, né? Então, veja, o Vietnã resolveu o problema da fome, a gente tem fome ainda. Então eu posso te citar uma lista infinita de problemas que a classe trabalhadora brasileira vive e que nas experiências socialistas, sejam as antigas ou as atuais, já foram resolvidos há 1000 anos. Por exemplo, eu estou aqui gravando em São Paulo e eu vou voltar para Pernambuco, né? Pernambuco fica na região Nordeste. Veja, a gente está falando da região que tem um crescimento gigantesco do crime organizado, do domínio das facções e da própria violência do Estado. Então, em Recife, minha cidade, por exemplo, você não consegue sair na rua tranquilo mexendo no celular, que você pode ser roubado a qualquer momento, se levar uma facada, levar um tiro, enfim, o crescimento da violência urbana, crescimento do número de feminicídios, crescimento da violência policial. Aqui em São Paulo, neste momento que a gente está gravando, o número de casos de agressão sexual, de estupro, de violência contra crianças e adolescentes explodiu em 2024. Né? Tem uma epidemia aqui de casos de agressão sexual contra crianças e adolescentes. Em Pernambuco, na minha terra, o número de feminicídios disparou. Se você vai para Cuba, Cuba é mais seguro do que qualquer estado do Brasil. Em Cuba você consegue andar na rua à noite, mexendo no celular sem ter medo de ser assaltado. Você consegue estar num bar, estar num restaurante e andar na rua à noite sem medo de sofrer então, agressão. Por que as pessoas querem sair de Cuba para vir para São Paulo? Por que as pessoas se arriscam nos oceanos? Se arriscam morrer nos oceanos para sair de Cuba e vir para São Paulo? Vou te falar, cara, o problema da segurança pública no Brasil ele é ainda mais complexo. Você tem uma questão de miscigenação, de desigualdade, você tem uma questão cultural, tá? São inúmeros outros problemas, tá? Outras causas, né? Não dá pra você pegar e falar assim, cara, Cuba tá muito melhor do que São Paulo. Não, desculpa, Jones. Assim, fica só infantil, cara. Fica só infantil. Né? Não. Cuba tá mais legal do que São Paulo. Cara... Uma facada, um sequestro, um estupro. Isso acontece no Brasil. Então, acho que a gente precisa olhar as experiências históricas com um olhar mais aguçado. Né? A gente teve algumas derrotas, mas teve também várias vitórias. E essas vitórias que o movimento comunista conseguiu conquistar no século XX, a gente não tem no Brasil. Acho que isso é fundamental. Veja, Cuba tem vários problemas.
A União Soviética tinha vários problemas, a Iugoslávia antiga tinha vários problemas, o Vietnã tem vários problemas, a China tem vários problemas, a Coreia Popular tem vários problemas, o Laos, que ninguém conhece, mas é um país socialista, tem vários problemas. Uma coisa, Coreia Popular, eu tô falando Coreia do Norte, tá? E só que o problema desses países são muito diferentes dos nossos, né? A gente está num patamar tão primário de problemas que boa parte do que aflige a classe trabalhadora brasileira já foi resolvido nesses países há muitos anos. Então é isso, rapaziada. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!